Olá, pessoal. Meu fraternal e cordial boa noite a todos. Com muito respeito, muita alegria, venho mais uma vez apresentar para vocês a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Continuamos assim agradecidos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Nossa Senhora Aparecida, por mais esta oportunidade de estarmos continuando os estudos aqui do Centro Espírita. Desta forma, vamos dizer a prece da nossa Mãe Maior como pedido de autorização e proteção para mais este Evangelho e para os nossos dias terrenos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vou pedindo também que, mesmo que ao longe, possam emanar energias para todos nós, para a humanidade, as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velhos, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero de Juazeiro, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, todas as correntes médicas, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente do amor, corrente da paz, possam nos assistir. Desta forma, dizemos a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora partimos para a leitura do Livro dos Espíritos. Estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 1 da lei divina ou natural. Hoje eu vou falar sobre o bem e o mal. As minhas questões é a 632 e 633. Questão 632, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Resposta: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganeis. Ou seja, o bem pelo bem, o mal pelo mal, Se eu quero bem, eu faço bem. Se eu fizer maldade para as pessoas, ou para o mundo, ou para a natureza, tem um retorno, tem a lei da colheita, E o Miramês comenta aqui junto com a gente. Ele fala que é um engano entre o bem e o mal, para que a boa vontade, para que os procuram Deus em tudo que fazem, é mais difícil. Necessário se faz crer em Deus, porque acreditando nele como Pai de amor, estaremos sempre à procura das suas leis para que possamos vivê-las. Lucas 6,31 fala: como quereis que os homens vos façam assim? Fazei-o-vos também a eles. Nesse regime de justiça, de amor e de fraternidade, ninguém se engana na escolha, a menos que deseje escolher o mal, o que nós não acreditamos. Pedimos que apoiem-se no Evangelho, do Mestre, que é a verdade, o caminho e a vida.
A humanidade, sendo consciente dos seus deveres perante o Criador e ante ao mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, né? Não se engana na escolha dos seus caminhos. A inteligência emanada com o coração se ilumina e a intuição se faz em todo o seu esplendor. Deus, quando fez o homem, dotou-o de todas as sensibilidades da vida, acentuando a sua consciência. Faze a tua parte, que te ajudarei. E com o Espiritismo, né, gente, na análise do cristianismo, ficou mais fácil a busca pelas verdades que ele expõe para todas as criaturas de boa vontade, né? A gente tem que buscar nos livros que estão disponíveis, nos vídeos, enfim, no Evangelho, sempre procurar buscar essa luz, né? Deus é justiça e todos somos seus filhos do coração. O Allan Kardec foi um instrumento da verdade que Jesus enviou à França para fazer conhecido o Evangelho do Espírito e Verdade. Infelizmente, a doutrina espírita, na época, 1800 e para lá, quando Kardec estava por ali, foi muito bem aceito, foi expandido, mas aos poucos ela foi esfriando lá. E, na verdade, ela migrou para o Brasil, a doutrina espírita. É um dos países mais fortes que tem mais espíritas, que tem mais casas espíritas, que trabalha com espiritismo de verdade. Então, ele fala, né, que a gente tem que buscar os meios de fazer a caridade, de fazer o bem ao próximo, de dar amor às pessoas. E é isso que é a resposta da pergunta 632. Questão 633. A regra do bem e do mal se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade? É inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Resposta: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem nos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se entendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, entendendo aqui um pouquinho que eu estou tentando também aprendendo junto com vocês, né? Nós temos nossos limites e nossas escolhas. Se a gente comer demais, passa mal. Se faz o mal para os semelhantes, é natural que uma hora, não é Deus punindo ninguém, Deus não pune ninguém, são as leis da natureza. Você faz o mal e de alguma forma depois você tem que recolher aquilo, né? O mundo gira, as coisas giram, então o que você faz aqui hoje, ele vai andar por aí, dar a volta no mundo e de repente voltar para você de diversas formas, né? Não é só com sofrimento na família, não é sofrimento de doença, enfim, são vários tipos de corretivos que podem acontecer na nossa vida. E Deus é muito bom com a gente, sempre seleciona isso e a gente sempre consegue carregar o nosso fardo, né? Isso não é que Deus é punitivo, não, são as leis naturais, né? A regra áurea fala que o Miramês. A regra divina da vida está sempre pronta para nos defender de iodos os males. No entanto, nós outros é que fechamos os olhos e interrompemos nossa audição para não ver nem escutar,
É nesse impasse que entra a dor, pois somente ela pode nos impedir de continuarmos no caminho de espinhos cheios de ilusões passageiras. Nós já fomos programados por Deus, pela ciência divina que escapa ao raciocínio para saber o que queremos e entender as nossas limitações. Quem não sabe o limite da bebida, mesmo que a água seja para todos um precioso líquido? Quem não sabe o limite da comida, mesmo que ela seja para as criaturas um motivo da vida física? Quem não reconhece o limite do bem vestir, os limites do sono, do lazer e mesmo do trabalho? Todos são dotados de sensibilidades para manter o próprio bem e equilíbrio da natureza divina e humana. São regras escritas por Deus na natureza e que todos percebem, porque no ser humano elas se encontram escritas nas consciências. Nós já nascemos, né, com Deus dentro de nós, com aquela fé. Não é falando diariamente que a gente vai adquirir fé. A fé, ela depois que a gente deixa de ser criança e começa a entender, até desde criança mesmo, né? Eu já sempre tive fé, eu sempre, desde pequenininho, né, de família espírita católica, né? Minha avó era benzedeira, meu avô era tinha uma entidade, um preto velho que sempre falava com a gente, né? Pessoas muito bem dotadas espiritualmente, né? Então eu tive essa sorte, né, de trazer essa bagagem já desde criança, né? Então a fé, ela é muito importante, né? E o Miramês continua aqui, ele fala: tudo depende um pouco da maturidade espiritual, e antes de chegar-se essa hora, usa a tua inteligência, analisa as coisas e não percas tempo a ver somente os defeitos alheios. É o que a gente mais faz, né? Procuro sempre estar ali, cutucando um colega de trabalho, cutucando um familiar e querendo saber da vida do irmão, da irmã e dos sobrinhos. Que ele fez isso, que ele fez aquilo, como que ele está, devia internar e pá, e assim vai. A família é grande demais, tem milhões de problemas, diversos mesmos e dos mais doídos que vocês podem imaginar, né? Não só eu com a minha família, mas muitas famílias, muitas mesmo, tem todas, eu acredito, né? Tem as suas alegrias, que são mais do que as dores, graças a Deus, né? Nós temos as nossas dores, temos os nossos problemas com a família, com os amigos, com as coisas mundanas, mas graças a Deus a gente ainda é muito feliz, né? E aqui ele continua: os frutos dos primeiros impulsos, quando estamos caminhando para a libertação, acordemos, pois o julgamento não nos leva a nada, ficar cuidando da vida dos outros não nos leva a nada. Sempre que pudermos, observarmos a nós mesmos, onde existe muito trabalho a ser feito. Lucas disse em 6,41 da Bíblia: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho? Então a gente vê um cisco no olho do irmão e não vê a gente de olhos fechados, né? Podes ser um hábil observador. No entanto, quando saíres dos limites da tua pesquisa, passando a observar e propagar os defeitos alheios, sofrerá corrigendas à altura dos teus desequilíbrios. Deves observar com todo o empenho as leis naturais que agem dentro e fora de ti e te convidam para o bem. Podem perceber, sempre as coisas acabam indo para o lado do bem. Por mais que tenha o mal ali, ou algumas pessoas são influenciadas, né? Tem pessoas que nem sabem, mas elas são influenciadas nas suas mentes para nos atacar muitas vezes. Não estou falando só de mim, não, estou falando de forma geral, né? De todos nós. No trabalho, na família, nos vizinhos, enfim. Sempre tem alguém ali querendo pegar a nossa veia, vamos dizer assim, né? Deixar a gente nervoso. Mas a gente tem que ser firme, ter fé e sempre procurar contornar essas situações da melhor maneira possível, né? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por mais essa leitura.
E vou convidar a todos nesse momento para mentalizarmos Deus, Jesus, Nossa Mãe, Maria Santíssima, buscar através dessas energias que estão sendo enviadas para a gente, através dos mensageiros de luz, que possam magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas nesse momento, colocando ali o remédio invisível, mas é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ainda elevados em pensamento, convido vocês para vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz nas nossas cidades e em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelos reerguidos, pelo reerguimento dos decaídos. Vamos vibrar com muito amor pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados. Vibrar com amor pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelo livramento das guerras no planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e pelas catástrofes causadas pela ação do homem, pelo equilíbrio do clima no nosso planeta. Vamos vibrar com muito amor, pela paz, pela luz e por tudo que nós necessitamos no planeta Terra, graças a Deus, graças a Deus. E assim, pedindo a cura da humanidade, nós falamos a prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Desejo a todos uma semana iluminada, cheia de paz, de luz, de amor, de proteção. E fiquem todos com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, e que todas as entidades protetoras, guias, mentores, enfim, todos aqueles que estão no mundo invisível, que podem nos transmitir ensinamentos para
que possamos pregar o Evangelho, pregar o amor a Deus, o amor a Cristo e o amor ao próximo, nos inspirem sempre para o bem. Que assim seja, graças a Deus, um abraço, tchau.